Vocês já ouviram falar de um método para aprender inglês? Esse método aqui, inglês 1 minuto por dia. É uma plataforma muito interessante. Ela foi feita com inteligência artificial. Eu mesmo criei. Eu tinha sempre o interesse de aprender. Hoje eu tenho 50 anos, então eu queria aprender o inglês falado. E eu comecei a pesquisar profundamente os poliglotas, né, no YouTube. Tem muito influência dessa área de inglês, ensinando como a gente deve fazer. E eles passaram muitas dicas boas que eu comecei a usar há um tempo atrás, há pouco tempo. Só que eu não tinha essa plataforma ainda, não tinha criado essa plataforma. Que a ideia é essa plataforma para me ajudar também a aprender. Fica até o final que você vai ver que esse método é impressionante, porque não tira o seu tempo. Você não precisa ficar 2, 3, 4 horas estudando inglês, forçando sua mente ali e no final não tem nenhum resultado. Esse aqui você consegue fazer juntar tudo que os poliglotas ensinam num método muito eficiente e que está me dando resultado e provavelmente vai dar você. Mas o melhor de tudo, o método é gratuito, eu não vou cobrar nada. Então tá aqui, vou deixar o endereço do meu site, vou deixar fixo aqui, que é esse site aqui, e já vou mostrar a vocês como vocês têm acesso a essa plataforma. É fácil, você entra no site aqui e vem aqui em dashboard, aí na parte de dashboard, gente. Aí tem esse link aqui, eu deixei bem... link não, esse bannerzinho aqui, né? Aula de inglês grátis. Clicou aqui, ele já passa por esse método aqui. Você consegue acessar aí, são acesso por tarefa. Lá tem uma explicaçãozinha bem simples, não paga nada, é totalmente gratuito. E como funciona esse método? Por enquanto não tem a lição 2, 3, 4, 5, porque eu estou desenvolvendo aos poucos, então dá um pouco de trabalho, mesmo sendo feito com inteligência artificial. Porque eu preciso alinhar a conversa, ajeitar. A inteligência artificial não consegue me dar 100%, ele dá em 90%, então preciso fazer alguns ajustes. Mas está muito bom. Eu vou ensinar como funciona esse método. É muito bacana. Quando você clica aqui em lição 1, então você vai ter acesso à primeira lição, né? Emotion Intelligence, que ele vai ensinar, é um podcast. A primeira lição é um podcast. A segunda lição, eu vou pensar em colocar aí uma série. Eu vou escolher uma série que tem bem comunicativa, que fala muito. A terceira lição, vou ver se eu coloco tem um rapaz que ele faz nos Estados Unidos, ele faz um programa no YouTube muito bacana, infantil, e ensina bem legal, assim, de maneira bem simples. Talvez eu coloque também. Enfim, cada lição vai ser diferente. Para poder aqui tem 5 lições, mas eu pretendo botar 10 lições aqui. Então cada um vai ter um estilo diferente, até mesmo porque cada pessoa gosta de uma coisa diferente. Então se você gosta de assistir séries de comédia, então vai ter aqui séries de comédia, podcast motivacional, que eu gosto muito. Então eu coloquei esse primeiro aqui, podcast motivacional, porque eu gosto muito desse tema, desse tipo de tema. E eu assisto muito, principalmente em inglês, quando eu traduzo para português, mas agora eu estou assistindo em inglês para aprender. E vocês vão ver como funciona esse método. É bem simples, muito bom. Aqui tem, você clica, aqui tem 10, né? Você clica em ver mais, então vai ter mais aqui, ó, tá vendo? São um total de, acho que tem 11 aulas já, tá vendo? No total vai ter 20. Cada lição vai ter 20 partes, são 20 minutos. Mas você não precisa escutar esses 20 minutos todos os dias. Você vai escolher 2 ou 3, depende do seu tempo aí. O seu tempo é que vai dizer o quanto você precisa, você está disposto a aprender. Porque às vezes a mente da gente fica cansada, que cansa realmente aprender. Em inglês cansa um pouquinho, que força a gente a aprender uma coisa que o corpo não tá, o cérebro não está mais adaptado a isso. Ele tem essa capacidade de aprender uma língua, só que ele vê que não precisa mais, porque você já aprendeu português, você já se comunica. Quando uma criança está aprendendo, ela desperta curiosidade. Por isso que a criança brinca, porque ela tem imaginação. Quando a gente fica adulto, a gente não precisa mais disso, dessa imaginação. Mas aí, se você quiser aprender inglês, você vai ter que voltar
a ser uma criança. Então você tem que forçar o seu cérebro a dizer, ó, eu preciso criar imaginação, preciso escutar muito, eu preciso falar, eu preciso entender. E isso que os poliglotas ensinam. Então quanto mais você volta a ser criança, no sentido de você treinar o seu cérebro a dizer, eu não sei nada dessa língua e eu preciso aprender, então você vai ter que usar um método. E esse método é o seguinte, a criança ela escuta primeiro, você pode ver, uma criança pequena vai escutar primeiro a mãe falando. A segunda ela fala, às vezes ela fala de forma aleatória, sem saber o que é. Ela começa a falar mamãe, papai, xixi, não sei o que. E ela vai falando, algumas coisas ela entende, outras não. E conforme ela vai falando, a dicção dela vai ficando cada vez melhor a cada semana. Então é um método da criança como a criança aprende. Então ela começa a falar, algumas coisas ela entende, outras não. É o que está acontecendo comigo. Eu escuto muito mesmo com esse método. Eu traduzo bastante. E no outro dia eu consigo falar algumas coisinhas do que eu estudei naquele dia anterior. E eu consigo traduzir algumas poucas coisas também. E assim eu faço dia após dia. Vai chegar um tempo que eu vou assistir esse 1 minuto todinho e vou conseguir entender. Não é legal esse método, cara? Então, minuto por minuto. Então você vai ouvir, por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Que ele fala da inteligência emocional, ele fala emotional types, Hahnemann, que Hahnemann é uma expressão para dizer assim, o básico da inteligência emocional. Aí ele diz aqui, ó, emotional types, Hahnemann, be do have, ou seja, ser, fazer e ter. Que tem gente que ele quer ser primeiro para fazer para depois ter. Aí ele fala not, não. Aí ele vou botar aqui, ó. Esse método é bem interessante porque assim, você dá o play, aí você tem 2 botãozinhos aqui embaixo. Manter o vídeo em loop infinito. Aí loop infinito com pausa. Essa parte, segunda parte aqui, o loop infinito com pausa, eu não tô é bom usar só quando você tiver bom. Quando você tiver bem, eu recomendo primeiro usar esse primeiro aqui. Você só ouvir. Você está no trabalho, está em casa, lavando uma louça. Então você primeiro escuta, ó. Emotional intelligence 101 is be do have, not if I have something, then I'll be happy. And that's what most people believe. They believe, well, if I had this thing, then I could do X, Y, and Z, and then I'd be, no. You got it in exactly reverse order. Here's what's really interesting. Exactly. Being speaks to my identity. Right. Who I am. Doing speaks to my activity. All of our activity flows out of our identity. But having speaks to our property. Do you realize there is everybody who's alive and has ever been alive, there is a capacity gap. There's a gap in their capacity between who they are and who they could be. Between what they're doing and what they could be doing. And between what they have and what they could have. It doesn't matter how much you have and who you are and what you're doing. Eu consigo falar algumas... has a capacity gap in his being. Ele termina, então ele volta. Não é legal isso, cara? Muito bacana. Aí essa parte aqui, você vai escutando. É 1 minuto só. Você está no trabalho ali, você está fazendo alguma coisa que não vai te atrapalhar, né? O seu trabalho. Who I am. Quer ver um trabalho braçal, você lava uma louça, você está varrendo em casa, ou tá, sei lá. Então, essa parte aqui, deixa eu dar um pause. Aí você vai ouvindo, aí no loop infinito. Aí tem essa parte aqui, loop infinito com pausa. Quando você já está, que você já escutou bastante, já escutou aí durante, sei lá, uma semana, e você já está bem, assim, seu ouvido já está bem legal, você consegue falar, everybody, né, live. Aí, tá vendo aqui? Ó, tem muitas palavras aqui, ó. There is a gap, tá vendo? Capacity gap, capacidade, gap é uma lacuna de capacidade, é uma lacuna, gap. Então vamos lá. Essa parte aqui, loop infinito, ó, você clicou aqui, ó, que acontece? Do you realize there is everybody who's alive and has ever been alive, there is a capacity gap. Deixa eu botar do começo para você ver aqui, peraí. Aqui. Emotional intelligence 101 is be do have, not if I have something, then I'll be happy. Ó, then I'll be happy. I'll be. Lembra de I'll be, né? Que tem até aquela música, I'll be there. Eu vou ser, be, happy, feliz. Aí tem a tradução aqui, ó. Anast, é isso, anast. Então isso aí que você tem que pegar. A sua mente tem que
primeiro escutar, memorizar. Aí aqui tem a tradução. Dá uma pausa de 10 segundos para você ler a tradução. Ó. Eles acreditam. Ó, they believe. Eles acreditam. Bem, well, né? Se eu tivesse... Não. Igari. Você entendeu, Igari. Exactly. Você entendeu na ordem exatamente inversa. Ó. Here's what's really interesting. Esse é um pouco difícil de pegar, né? Really issues. Aqui está o que realmente interessa. É interessante, né? Being speaks to my identity. Being, que é o ser, speak to é diz respeito a my identity, a minha identidade. Right, certo? Right? Aí você vai pegando aqui, cara. É muito legal. Agora, vê que ele dá uma pausa para o português. Muito legal. Aí aqui vou dar uma pausa para explicar, mostrar outra coisa aqui. Aqui você tem algumas funções, você pode botar mais lento, para ele ficar bem lentozinho, ó. But having speaks to our property. Do you realize there is everybody who's alive and has ever been alive? There is a capacity você pode, mas aí você mais na frente você faz isso. Pronto. Aí aqui você tem a opção de colocar na tela, ó, somente português, somente inglês. Só inglês. E você pode pôr os dois aqui na tela, inglês e português. It doesn't matter how much you have and who you are and what you're doing. Aí tem esse bannerzinho aqui. Has a capacity gap in his be-do have. Você clica aqui, ó, você tem o texto em português completo. É bom você dar uma lida, ó. O básico da inteligência emocional, tudo que ele diz aqui, ó. Você dá uma lida para entender o que se trata da conversa, do papo. Aí você clica aqui em inglês, você vai ter todo o texto em inglês. Aí quando escutar... Emotional Intelligence 101 is be, do, have, not if I have something, then I'll be happy. That's what most people believe. They believe, well, if I had this thing, then I could do X, Y, and Z, and then I'd be... No. You got it exactly reverse order. Here's what's really interesting. Being speaks to my identity. Right? Who I am. Do you speak to my activity? Who I am. Do you speak to my activity? Our activity through our identity. Muito bacana. É gratuito. Eu tô fazendo ainda, como falei para vocês, só tem a lição 1, porque eu estou aprendendo também, vou aprender junto com vocês. Eu tô dizendo assim que estou bem avançado, entendo muita coisa, eu consigo ler, leio mais do que falo, né? Acho que a parte da fala é mais difícil, porque você tem que falar alto, né? Do you speak to my identity? Então você tem que falar e fazer a expressão dele, assim, o jeito que ele faz, para poder você pegar a ginga aí, o sotaque deles. Você tem que quase que imitar mesmo, de verdade. É um decoreba. Aí você tem que traduzir. Obviamente que você pode vir aqui, ó. Olha que interessante isso aqui. Você pode pegar individualmente aqui, ó. Ó, esse aqui. It doesn't matter how much you have and who you are and what you're doing. It doesn't matter how much you have. It doesn't matter how much you have. Ó. It doesn't matter how much you have and who you are and what you're doing. Clica nesse play aqui. Aí você pode clicar no meio. Olha o que acontece. Aparece esse bannerzinho. Aí aqui você clicou nele. Separado. Aí tem a tradução aqui. Não importa o quanto você tenha. Quer dizer, não importa. It doesn't matter how much é quanto you have você tem. Então assim você vai aprendendo. Por enquanto só tem o inglês aqui, né? Vou colocar mais outras línguas. Só que é muito, como eu falei para você, é muito trabalhoso. Então é um passo a passo. Enquanto tem só tem uma lição, aí você vai estudando essa primeira lição, que quando eu terminar são 20, aqui só tem 10, né? Só tem 10 partes, são 20 partes. Então estou botando aí uns 2 ou 3 por semana. É o tempo aí que você vai estudando aí, pega o primeiro. E brevemente eu vou deixar sempre gratuito, sempre. Não vai ter nada de na frente ter o bloco fechar para ser pago, nada disso. Sempre gratuito, com acesso por tarefa, né? Tem um acesso aí por tarefa. Então fica aí a dica, o site está em cima, o endereço é o Bomba Ads. O site tem diversas outras coisas aqui, você pode ganhar criptomoeda, criar música, inteligência artificial, enfim, retenção do YouTube. Eu já falei sobre, no meu canal tem ensinando cada funcionalidade aqui do site,
É um site muito bacana, tem muita coisa aí para criadores de conteúdo e outros mais. Valeu, sucesso a todos!